mas quer contratações também. E aí o Gustavo Scarpa pode ser uma das possibilidades, até os companheiros do site GE deram informação que o Flamengo, em relação a Everton Ribeiro, o Flamengo negocia a renovação, oferece 1 ano, o Everton quer mais do que isso, talvez 2 anos. Após o Flamengo se acertar já com o Nicolas de la Cruz e está por detalhes de fechar o contrato com o Léo Ortiz, né? O Flamengo entra na briga agora para tentar contratar o Gustavo Scarpa, né? Obviamente que o Gustavo Scarpa, ele tá mais ou menos um ano na Europa, não tá indo bem, está emprestado para o Olympiacos, não vem jogando frequentemente. O Flamengo entra na briga tanto com o Galo e Internacional para tentar repatriar o jogador para o Brasil. E a pergunta é o seguinte: você aprovaria o Gustavo Scarpa no Flamengo? O Flamengo entra na briga aí para tentar repatriar o Gustavo Scarpa, já que não vive um bom momento na Europa, né? De la Cruz já fechou, Léo Ortiz está por detalhes, né? E o Flamengo ainda também sonda sobre questão de laterais, né? Mas vamos embora para mais um vídeo. Vai deixando seu like, a sua inscrição também ajuda demais. Créditos aí, ESPN no Brasil. E o Mengão está muito forte no mercado da bola, né? Vambora. E 2024, na minha opinião, promete. Principalmente com o reforço e agora com um técnico de verdade, vamos dizer assim, né? Vambora. Como acontece também no Flamengo, né? Com renovações, com possíveis contratações, são sempre nomes também muito badalados, valores altos, e o Pedro Henrique Torre está por dentro de tudo. Vai trazer pra gente essa história do Scarpa e também renovação, né? Porque tinha a história também ainda do De la Cruz, do Everton Ribeiro, são todos jogadores para a mesma posição, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço aí aos demais companheiros do Sport Center. Pois é, janela movimentando os clubes nesse final de ano, né? Não podia ser diferente. Flamengo em busca dessa reformulação, até porque foi um ano muito difícil, muito ruim em termos de resultados. Então tem sempre essa questão de reformulação mesmo. Flamengo não tem mais o Felipe Luiz, se despediu, aí fala-se muito dessa questão de renovação do Gabigol, mas quer contratações também. E aí o Gustavo Scarpa pode ser uma das possibilidades, até os companheiros do site GE deram informação que o Flamengo sondou mais uma vez a situação do atleta para saber quais as possibilidades. O Nottingham Forest, o Nottingham Forest lá da Inglaterra já teve interesse até no goleiro Matheus Cunha no meio do ano. Ele detém os direitos do Gustavo Scarpa que está emprestado ao futebol grego no momento, um jogador muito interessante, o melhor jogador da temporada de 2022, mas no meio do ano ele preferia ainda ficar na Europa, então o Flamengo tem que partir mais para um convencimento primeiro do Gustavo Scarpa nesse sentido. Em relação a outras negociações, o Flamengo ainda conversa com o De la Cruz, parte do jogador já bem adiantada desde o meio do ano, mas o River quer multa, 16 milhões de dólares ali imediatamente para liberar o jogador. Se pagar a multa, aí o River não tem nem o que fazer, não quer nem muita conversa. Léo Ortiz, o Flamengo ofereceu um valor ali inicialmente ao Red Bull Bragantino, que quer um pouco mais, cerca ali de 6 milhões e meio, 7 milhões de euros. O Flamengo segue negociando, mas o jogador também quer vir para o ninho do Urubu, aqui no Rio de Janeiro. Em relação a Everton Ribeiro, o Flamengo negocia a renovação, oferece 1 ano, o Everton quer mais do que isso, talvez 2 anos. Uma reunião na próxima semana pode sacramentar o fico ou não do Everton Ribeiro desde 2017 no Flamengo. Então, idas e vindas naturais aí do fim de temporada. Bruno? Mais jogadores importantes, né? E a gente tem aí na tela números também do Scarpa, tá? Lá no futebol europeu, né? Passagem assim modesta, vamos falar dessa maneira, no Olympiacos e também no Nottingham Forest. 11 jogos só na Grécia, 3 como titular. Olha só, menos de um tempo aí por jogo, 38 minutos. Percentual de jogos disputados, nenhum gol, nenhuma assistência. O último jogo já há mais de um mês. Mas mesmo assim, como o Pedro falava, foi o Bola de Ouro no ano passado, por isso Scarpa tá aí no radar de todos os grandes clubes, não é? É o cara do mercado? E a imagem que ele deixou no futebol brasileiro, a última impressão, foi muito positiva. Então, de fato, é um jogador que continua valorizado, apesar desse ano frustrante no futebol europeu, o primeiro dele, mas me surpreenderia muito se o Gustavo Scarpa resolvesse dar esse passo atrás e voltar imediatamente para o Brasil. Porque ele sai do Palmeiras, até fechando portas para uma proposta de valorização, porque era um objetivo pessoal.
algo... Não, eu quero viver essa experiência, quero morar, quero aprender. E 1 ano é muito pouco para um jogador de futebol. Então, ainda mais ele que foi tarde para a Europa. Então, seria algo, para mim, até que representaria uma ruptura. Ou algum clube conseguisse convencer, dependendo da proposta financeira, do objetivo esportivo. O Flamengo tem cacife para isso, mas pelo lado pessoal, eu vejo que o Scarpa tende a continuar no futebol europeu, pelo menos até o fim dessa temporada. Tentar se provar, tentar conseguir algo diferente. Ele muda para a Grécia para isso, para ter mais oportunidades para jogar. Então, do lado pessoal, eu imagino que o Scarpa ainda queira insistir um pouco mais no futebol europeu. Ele passou por um problema pessoal também, né, nos últimos meses da permanência aqui no Brasil. Não sei o quanto isso pode influenciar a permanência dele na Europa ou, de repente, até o retorno aqui ao Brasil, Mari. Eu acho que é uma decisão muito difícil para o Scarpa, porque, assim, por um lado, eu concordo com o Breler nesse sentido de que dá para insistir um pouco mais individualmente para o jogador ali, na ideia que ele tinha de carreira, que ele tem de carreira, de desfrutar da Europa. Ele está com um filhinho pequeno, que nasceu em março desse ano, então também qualidade de vida, o que ele imagina para a família dele, esse retorno, né, com nenenzinho, enfim. Geralmente na Europa, para o jogador brasileiro, desculpa, Mari, 1 ano é o da adaptação. Que então, ele vai exatamente, só que o Scarpa ele faz 30 anos agora em janeiro. Esse último ano, o primeiro ano dele na Europa, não foi legal, não aconteceu. Falando de campo, tá? Claro que a vida pessoal interfere muito, né? No desempenho do jogador, a gente sabe disso. Qual que é a expectativa, perspectiva desse próximo ano, dessa próxima temporada dele na Europa? Em que time? Em que condição? Porque se ele aposta em mais uma temporada e o desempenho não acontece, será que grandes clubes ainda vão atrás dele? Então, acho que a oportunidade de mercado no Brasil para ele agora é muito boa. Porque você falou de Inter, de Atlético Mineiro, de Flamengo. Então, pensando em grandes clubes do Brasil, para ele é uma oportunidade interessante voltando com 30 anos de idade. Agora, 1 ano só na Europa, ele pode insistir, ele vai. Então, acho que é uma decisão bem difícil para ele tomar. E aí, Pedro, que eu acho, não vou dizer incoerente, mas assim, curiosa essa situação envolvendo o Scarpa e o Everton Ribeiro e o próprio técnico Tite. Porque a gente ouve assim, né? O nome, como está escrito aqui, nome agrada ao Tite. No ano passado, quando o Scarpa vivia o melhor momento da carreira dele, o auge de sua carreira, que era o bola de ouro do Campeonato Brasileiro, ele não foi para a seleção brasileira. E o Tite preferia convocar o Everton Ribeiro, que era na época até reserva do Flamengo, por causa de tantos problemas envolvendo ali treinadores que não colocavam o Everton Ribeiro onde era a melhor posição dele. Então agora ele tem o Everton Ribeiro, mas a gente não sabe se renova. E não tem o Scarpa, mas quer o Scarpa. Esse é o quebra-cabeças, Pedro. Pois é, mas o Scarpa viveu uma grande fase ali, principalmente essa parte final no ano passado ali no Palmeiras, né? Foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro. E o Everton viveu uma grande fase também na parte final no Flamengo, né? Porque ele viveu um grande momento ali em 2022, quando o Dorival o deslocou, que ele não fazia mais aquele vai e vem pelo corredor direito ali, até por conta da idade mesmo, enfim, vigor físico e tudo mais, e foi reaproveitado mais para o centro do campo. Então ele viveu uma grande fase ali, o Everton Ribeiro foi reaproveitado, chegou a jogar, lembra, de ala esquerda algumas partidas com o Paulo Souza, e aí ele foi pro lado direito do campo, mais um pouco por dentro mesmo, e aí rendeu muito bem, foi convocado pelo Tite para a Copa do Mundo. Mas o Tite encara o Everton Ribeiro mais como substituto ali do Arrascaeta, mais pelo centro do campo, trabalhando mais por dentro, não por fora, onde até uma função que o Scarpa poderia fazer. O Tite quer também um jogador que atue mais pelo lado externo ali do campo, como ele diz, pelo corredor ali da direita. O Everton Ribeiro não tem mais esse vigor para fazer essa função. Então seriam situações diferentes para os dois ali nesse momento. Acho que na cabeça do Tite caberiam os dois, e aí tem uma questão do pensamento da diretoria também, essa questão do Everton Ribeiro. Por mais um ano, ok, mas por 2 anos eles não gostariam. E aí entra em outra discussão também. O Bruno Henrique recebeu 3, o Gabigol estava aí na agulha para renovar por 5. Então, natural que o Everton Ribeiro também queira ficar não só 1, mas mais 2 anos, garantir um contrato. Então tem várias discussões aí que não são só de campo, de posicionamento, né? Porque é um cara com o mesmo peso e a mesma importância na história do Flamengo. Obrigado, viu, Pedro?
Valeu, um grande abraço, Bruno. E tem o De La Cruz, que está adiantando nessa situação aí. O Flamengo espera, de repente, antes do Natal mesmo, conseguir fechar com esse jogador. Seria esse sim um belo presente. Ô, Vene, a novela De La Cruz tem um novo capítulo? Cara, pode ter um capítulo final no dia 22, porque me relataram no Flamengo que a ideia é que o De La Cruz jogue no dia 22 de dezembro, se eu não me engano, o River Plate tem uma decisão no dia 22 de dezembro, e também, se eu não me engano, é o último jogo do River Plate na temporada, ele se despede do River Plate e depois se apresenta ao Flamengo. O que eu sei é, o Tite quer ter todos os jogadores contratados, ou pelo menos tentar ter todos até o dia 8, que é quando o elenco se reapresenta e inicia a pré-temporada. O Tite fez esse pedido. Mas eu acho, pelo que eu estou acompanhando nos bastidores, que o De La Cruz vai ser uma espécie de presente de Natal para a torcida do Flamengo. Que antes mesmo do Natal, o Flamengo deve anunciar isso aí. Se é dia 22, né, Vene? Exatamente. Ele fazendo a partida lá, 23 ou 24, deve ter Só que assim, a gente sabe que o Flamengo é extremamente pragmático em relação a isso. Só anuncia depois de exame médico. Sim. Mas acho o seguinte, que esse presente de Natal pode acontecer já com a assinatura do pré-contrato. Porque ele assina aí com o Flamengo, um pré-contrato, depois vem, faz exame e aí o Flamengo anuncia nas redes sociais. Mas outra informação importante de bastidor, o próprio departamento de marketing e comunicação do Flamengo já está preparando material de anúncio. Então, ou seja, é algo muito bem avançado mesmo. Mas assim, não dá para eu cravar que vai ser antes do Natal, porque pode não acontecer e pegar mal pra gente. Mas eu acredito que a diretoria do Flamengo irá fazer isso, porque seria um baita presente mesmo pro torcedor rubro-negro. O caminho é esse, né, Pedrosa? A intenção, vamos dizer assim, é a intenção. Só que no futebol, às vezes, uma coisa ou outra pode sair do planejado, mas se tudo der certo, o presente de Natal do rubro-negro vai ser o anúncio do De La Cruz, Pedrosa. E um baita presente de Natal. Queria ganhar um desse também, se quiser mandar para lá. Mas eu acho que mais do que isso, o setor de meio campo do Flamengo ele vai ter um reforço em várias posições. Eu acho que ele é um cara multifuncional, que o Tite vai poder utilizá-lo em várias posições. Isso ajuda também pela longa temporada de jogos que o Flamengo sempre tem por conta da grande disputa de competições. E ele é esse cara, é jogador pronto para jogar. E é isso que o Flamengo precisa. O Flamengo não aposta mais. O Flamengo faz contratações para jogar. E o De La Cruz é um cara pronto para jogar. E o Léo... Só uma informação aqui, muita gente me pergunta qual é o valor certo, exato da multa rescisória. O povo adora valor, né? Mas tem que gostar mesmo, né? Pra saber. Eu também gosto. Porque muita gente fala valores diferentes, inclusive lá na Argentina, mas no Flamengo me relataram que o valor da multa rescisória é 16 milhões de dólares, algo que a gente já vem falando aqui. Tá? Porque teve gente na Argentina dizendo que chega a 22, mas não chega a isso tudo. Ô, Vene, e o Léo Ortiz, novidade? Não, nenhuma novidade. A única novidade, assim, nas últimas horas o Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de euros, mas a estratégia do Flamengo é sempre a mesma. Faz uma proposta, sabendo que a proposta será recusada, ouve quanto o clube quer, mas aí o Red Bull Bragantino surpreendeu, pediu mais de 6 milhões e meio, pediu quase 7 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo ofereceu 5, ou seja, existe uma diferença muito grande. No lado do Flamengo, existe um otimismo muito grande, porque o jogador já disse sim ao Flamengo. Teve até o Galatasaray, se eu não me engano, foi até o UOL que noticiou isso, que procurou o jogador disse não para o Galatasaray para poder jogar no Flamengo, quer jogar no Flamengo, entre Flamengo e jogador tudo certo, a questão agora é Flamengo e Red Bull Bragantino. Mas eu acho que vai acabar andando. Quando o jogador chega a esse ponto de chegar para o Red Bull Bragantino, para a diretoria e falar, ó, eu quero me transferir para o Flamengo, é porque é um negócio muito difícil que não sai. Aí é questão de ajuste mesmo. E a gente sabe da qualidade desse jogador, e quando o jogador quer, melhor ainda, né, o Pedrosa? Joga muito. O Léo Ortiz joga muito. Fez gol no Vasco, né? Fez gol no Vasco e até dizem que ele pediu desculpa, né? Porque ele é muito amigo do Casimiro. Então o Casimiro estava em São Januário. O nosso Casé? O Casimiro ele é muito Miguel? amigo do Casimiro. E aí na hora que ele faz o gol, ele faz assim, ó. Ele meio que pede desculpa, depois comemora. E aí depois ele troca ideia com o Casé. Ele fala, foi só pra botar um pouquinho de emoção. Justamente. E depois recuperaram ainda umas postagens do Léo Ortiz falando do Vasco. Então, mas, cara, é carreira de jogador, né? Profissional, e eu não tenho dúvida que se ele for pro Flamengo, ele vai desempenhar todo o futebol dele, porque é um cara que joga pelo lado esquerdo da zaga, que é uma posição que tem o Léo Pereira, que é um baita de um zagueiro também, mas que nessa temporada nem conseguiu ser tão constante, teve algumas lesões. Então o Flamengo se reforça muito bem, cara. Eu já falei, ele vem pra brigar pela titularidade, ele vem pra ser o zagueiro titular do Flamengo. Mesmo com o Léo Pereira ali, vai ser uma baita disputa e quem ganha é o Flamengo. E eu me boto no lugar do Léo Ortiz, assim, ele tem 27 anos, com todo respeito ao Red Bull Bragantino, mas se a gente parar e analisar, é a oportunidade dele
de crescer mais na carreira. Perfeito. Querendo ou não, o Flamengo hoje está acima do Red Bull Bragantino. Isso não é nenhum demérito ao clube de Bragança Paulista. Mas o Flamengo hoje vai disputar a Libertadores, apesar que o Red Bull Bragantino tem a pré-Libertadores, mas o Flamengo está sempre brigando por título nos últimos anos. O Red Bull Bragantino não, é uma incógnita. Então acho que é o momento ideal mesmo para ele crescer na carreira. 27 anos. Se não for agora, vai ser quando? Porque o clube europeu não vai chegar aqui e vai contratar ele. Ô, Vene, e o Thiago Maia e o Wesley podem estar de saída do Flamengo? Eu não tenho essa informação. O Thiago Maia, pelo que eu sei, não recebeu nenhuma proposta. Dizer que ele não quer sair do Flamengo, eu acho isso leviano, porque, vamos lá, hipoteticamente falando, vem um clube árabe e oferece um caminhão de dinheiro por ele. Ele vai dizer não? Então, assim, eu seria leviano da minha parte dizer que ele não quer sair do Flamengo. Acho que depende muito de proposta. O Wesley é um jogador que o Flamengo até topa vender, mas até agora não chegou nenhuma proposta oficial ao Flamengo que pudesse chegar e mexer com os brilhos da diretoria do Flamengo. Inclusive, recentemente não, né? Cerca de um ano atrás, o Flamengo recusou uma proposta do Barcelona por Wesley. Na época, pela necessidade da lateral direita, mas é um jogador que o Flamengo não vai fazer grande dificuldade. Óbvio que depende da proposta. Mas a gente pensar, foi um jogador, ô Pedrosa, que salvou ali aquela lacuna que ficou na lateral direita depois da saída do Rodinei. Eu não venderia o Wesley de forma alguma, tá? Eu acho que ele é um jogador com potencial enorme. Eu acho que o Flamengo tem que contratar um atleta para ser o titular da posição. Mas eu entendo que o Wesley ainda tem muito a melhorar. Foi apenas o primeiro ano dele como profissional realmente jogando. E aí isso não tem como definir qual é o potencial desse atleta, o quanto ele vai progredir. E o que eu vejo no Wesley é velocidade, força física, inteligência para poder jogar com bola, mas ele precisa melhorar essa parte cognitiva sem a bola. Inclusive, eu já falei isso aqui. Um dos motivos que eu entendo que era do Everton Ribeiro é a saída do Rodinei, porque o Rodinei ajudava muito o Everton Ribeiro naquele lado direito do Flamengo e que era muito produtivo em 2022. O Wesley não consegue fazer isso, você vê nos jogos. Mas isso tudo, repito, é uma questão evolutiva e ele também tem que evoluir na parte defensiva. Primeiro ano de profissional, não se define nenhum jogador assim. Eu vejo o Wesley muito mais como um jogador com um futuro promissor do que um cara que precisa ser vendido porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o caso do Wesley, Vene, ele tá incomum no Flamengo ultimamente, que precisa, de forma às vezes precoce, pegar um menino da base para salvar uma lacuna. Porque o Flamengo, ele não tinha buraco no elenco, se você parar. A gente falou muito do João Gomes no ano passado, mas ele acaba conquistando ali aquele lugar com a qualidade dele. Não foi, precisa botar o João no desespero porque não tem outro. Não, ele acabou conquistando. No caso do Wesley, precisa botar o Wesley. Por quê? Porque não tem outra opção. Então, às vezes, essa subida precoce ou essa titularidade de forma imediatista não é bacana para o jogador. Eu já mencionei isso aqui no programa e volto a repetir. Eu não consigo ter coragem de criticar o Wesley nessa temporada. Porque ele pulou etapas, na minha opinião, e de maneira extremamente forçada pelo Sampaoli. Porque o Sampaoli a todo momento deixava o Wesley titular. Em alguns momentos ele tinha até um outro jogador à disposição, o Varela estava à disposição, mas aí depois, em determinado momento, tanto o Mateuzinho quanto o Varela ficaram lesionados. E só tinha o Wesley. Então, assim, ou ele jogava, ou teria que contratar um outro jogador, e aí o Flamengo não teria tempo para isso. Então, eu acho que o Wesley pulou etapas. Eu tenho uma visão sobre o Wesley, que é um jogador que pode evoluir muito ainda. A gente está falando de um garoto, não tem nem 20 anos. Acho exagero por parte da torcida que critica o Wesley, fala, não tem potencial para vestir a camisa do Flamengo, não pode ser titular. Beleza, até concordo que não pode ser titular. Mas, na minha opinião, ele pulou etapas. Eu prefiro esperar uma próxima temporada para poder fazer uma avaliação dele. Posso voltar só no assunto aqui do Gabigol que eu lembrei? Algo para a gente levantar a bola. Desde 2020, quando o Pedro chegou ao Flamengo, um treinador ele não tem a pressão de botar Pedro e Gabigol juntos. Já parou para analisar isso? É sério, eu tava pensando nisso aqui agora. É porque o Tite vai começar a temporada e não tem essa pressão. Não. O Gabigol ele começa como reserva. Isso chama atenção. É porque eu pensei nisso aqui agora. Tá certo, a gente já acompanha o seu mundo de Nárnia, que às vezes o Vene vai, passeia, volta. Tem um Twitter, eu tenho um Twitter. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Um ponto que me chamou bastante atenção, tirando a situação de La Cruz e Léo Ortiz, né, aqui, possivelmente vão vir pro Flamengo sim, as negociações estão muito avançadas, é a situação do Wesley, né? Que o Lucas Pedrosa tocou nesse ponto aí do Wesley, que ele no ponto que ele tocou, que eu nem lembrava disso, que em 2023 é o primeiro ano de Wesley como profissional, né? Então, a gente julgar, falar que o Wesley não presta, é pegar pesado, né? Primeiro ano, óbvio que o cara pulou bastante etapas, né? Com o Flamengo
sem laterais, São Paulo começou a botar ele, até em jogos importantes, ele conseguiu desempenhar um bom futebol sim, mas obviamente como um jovem, como qualquer outro, em qualquer função, em qualquer área da vida, ele tem que melhorar e com o tempo ele vai acontecendo naturalmente, né? Ele melhorando. Ofensivamente, acho que é um cara que tem velocidade, bastante explosão para chegar à frente, estilo Rodinei assim. E defensivamente, né, sem a bola, ele tem que melhorar nesse aspecto, né? Então, eu acho que com o tempo, sim, acho que o Wesley é um jogador promissor. Lembrando que em 2024 ele vai para o seu segundo ano como profissional, né? Então, sim, o Wesley para mim é um cara que vai evoluir muito e muito e ainda tem tudo para ajudar o Flamengo ainda, né? Lembrando que o nome dele está sendo especulado como Vene Casagrande. Não tem proposta oficial, mas sim, o nome dele está sendo especulado em alguns clubes principalmente da Premier League, né? Como o Crystal Palace e teve mais um clube que eu esqueci o nome. Então aquilo. Acho que o Wesley sim tem muita coisa ainda para demonstrar com o Flamengo, mas obviamente é apenas um jovem ainda que para ser titular não, mas para ser reserva, para compor o elenco ali, entrar em um jogo ou outro, acho que sim, né? Sobre o De La Cruz, uma notícia muito boa, né? De La Cruz muito perto e o próprio Vene falou que o Flamengo deve fazer o anúncio oficial do De La Cruz antes do Natal, né? Obviamente pode acontecer depois, pode acontecer depois, mas antes do Natal, né? Tem aquela surpresa na página, na rede social do Flamengo, né? Como presente de Natal, será muito bom, né? E o Léo Ortiz, um zagueiro fora de série aí, que vem para o Flamengo sim, para poder ser titular na minha visão. Mas deixa a tua opinião aí, o seu like. E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. É isso aí, tamo junto aí.